E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui de volta a responder questões de direito eleitoral feitas por vocês, né? Vocês têm mandado várias questões e eu tenho selecionado algumas para responder e sanar dúvidas. A pergunta de hoje selecionada é do Hernani Funini, do município de Faxinal dos Guedes, em Santa Catarina. Hernani, um grande abraço para vocês, muito obrigado pelo questionamento. Tem sido um questionamento recorrente. É claro que o que nós vamos tratar hoje é um pouco complexo, né? Mas a gente precisa aqui decifrar alguns mistérios. A pergunta do Hernani foi a seguinte: boa tarde, assisto teus vídeos e tenho uma dúvida. Os partidos que não atingirem o quociente eleitoral terão depois direito nas vagas remanescentes pela divisão? Obrigado. Primeiramente, eu que agradeço a sua pergunta, Hernani. Vamos aqui entender algumas coisas. O Código Eleitoral, quando a gente fala de distribuição de vagas no sistema proporcional, então para as eleições de 2020 nós estaremos falando de vereadores, não é? Para a distribuição de vagas, a gente tem que obedecer a alguns cálculos matemáticos. Primeiro nós determinamos o quociente eleitoral, depois nós determinamos o quociente partidário com o objetivo de descobrir o número de vagas que aquele partido político terá direito. Lembrando que para as eleições de 2020 não mais falamos em coligação partidária. As coligações proporcionais foram vedadas a partir das eleições do ano que vem. Então vamos lá. Primeiro passo é determinar o quociente eleitoral, né? Então o que é o quociente eleitoral? Trocando em miúdos. Você divide o número de votos válidos daquele partido político. Então, votos válidos, vou excluir os votos em branco e nulos. Dividido, olha só, pelo número de lugares a preencher na circunscrição. Então, é o número de cadeiras que estão sendo ali distribuídas no seu município. Você tem que ver quantas cadeiras para vereadores nós temos. Então, vai dar um valor X, né? Esse é o primeiro passo que tem que ser feito para determinar o quociente eleitoral. Feito isso, outra pergunta que tem sido feita é: esse número de votos válidos é da eleição corrente ou da última? Da corrente, da eleição que está acontecendo. Tá? Então, depois que acontece a eleição, é possível fazer esse cálculo. O segundo passo é o cálculo do quociente partidário. O que é esse cálculo? Vai ser determinado para cada partido, não se fala mais em coligação, o quociente partidário dividindo-se pelo quociente eleitoral, então coloca aqui o quociente eleitoral, o número de votos válidos dados sob a mesma legenda. Então é o número de votos do partido. Vai chegar em um valor Y. Esse é o quociente partidário, que vai determinar para nós o número de lugares que aquele partido político pode preencher. Certo? Agora, feito isso, descoberto a quantidade de vagas que o partido político tem direito, então vamos imaginar que o partido alfa ele tem direito a 3 vagas. Vão preencher essas vagas quem? Vamos avançar nos estudos aqui. Olha o artigo 108. Estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal. Então lembra, estamos aqui com o partido alfa. Tem direito a 3 vagas, certo? Porque nós determinamos o quociente partidário para o partido alfa. O João, ele tem um número de votos. Vamos imaginar que o quociente eleitoral determinado foi 100. Quanto que é 10% de 100? 10. Então, 10% é o mínimo que os candidatos do partido alfa têm que alcançar para poder preencher essa vaga. Então, o João ele teve 13 votos. Vamos colocar a ordem nominal. O Paulo teve 11 votos. E a Maria apresentou 10 votos. Interessante. Esses 3 aqui poderiam preencher? Poderiam, porque eles atingiram os 10% mínimo do quociente eleitoral. Bacana. Bacana. Esse é um cenário ideal, não é? Só que veja só o parágrafo único. Os lugares não preenchidos, em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o caput, serão distribuídos de acordo com as regras do 109. Então vamos imaginar que a Maria ela não tinha apresentado 10 votos.
A Maria, ela apresentou 8 votos. Então, quantas vagas o partido alfa poderiam preencher de 3? 2 apenas. Uma vaga vai para a distribuição das sobras, que é o que diz o artigo 109, que é o nosso problema aqui. Olha só o 109. Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários e em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o artigo 108 serão distribuídos de acordo com as seguintes regras. Aí agora eu vou responder a pergunta do que fez o próprio Hernani. Quem pode participar aqui? Nós estamos agora falando de sobras. Só vai participar os partidos que alcançaram o quociente eleitoral? Não. O parágrafo 2º do artigo 109, que está sendo questionado pela ADI 5947, ação direta de inconstitucionalidade, ADI 5947, vou colocar aqui o número, que vai ter julgamento em 2 de outubro desse ano de 2019, diz o parágrafo 2º do 109, poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos e coligações que participaram do pleito, independente se alcançou ou não o quociente eleitoral. O que gerou a ADI 5947 foi um questionamento do partido político DEM. Daqui a pouco eu falo. Voltando aqui. Quais são os critérios para a distribuição das sobras? Que também há um questionamento aqui. Dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido ou coligação pelo número de lugares definido para o partido, pelo cálculo do quociente partidário mais 1. Esse trecho aqui, ó, pelo cálculo do quociente partidário mais 1, está sendo questionado também. Né? Foi suspenso, aqui nós tivemos uma suspensão. E, por enquanto, prevalece o entendimento anterior. O entendimento anterior dizia que não era a divisão pelo cálculo do quociente partidário mais 1, e sim pelo número de lugares obtidos por aquele partido político mais 1. Então, foi suspenso a divisão pelo quociente partidário. Tá? Então, não mais vamos seguir, por enquanto, essa informação. Então, o primeiro passo para a distribuição de sobras, o que nós temos que considerar hoje. Você pega o número de votos válidos atribuídos para aquele partido político e divide pelo número de lugares obtidos, que é o entendimento anterior, que aquele partido alcançou. Então, vamos aqui, o partido alfa. Partido alfa, ele teve ali, vamos imaginar, 100 votos válidos. Vou dividir pelo número de lugares que ele obteve, 3. Número de lugares obtidos, mais 1. O que vocês acham? E aí? É isso? Não, pessoal. Por quê? Seria isso se nós tivéssemos que... Porque esse número 3 é o quê? É o nosso quociente partidário. Só que essa informação foi suspensa. Então, é o número de lugares obtidos. Quantos lugares que ele obteve? 2 apenas. Aí nós vamos realizar isso com todos os partidos, para a gente descobrir qual vai apresentar maior média para nós podermos conferir aquela vaga a esse partido. Não é? Então, veja, cabendo ao partido ou coligação não se fala mais, que apresentará a maior média, um dos lugares a preencher, desde que tenha candidato que atenda à exigência de votação nominal mínima. Tá? Desde que atenda à exigência de votação nominal mínima. Que votação nominal mínima que é essa? 10% no mínimo do quociente eleitoral. Ok? Repetir-se-á a operação para cada um dos lugares a preencher. Quando não houver mais partidos ou coligações com candidatos que atendam às duas exigências, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentem as maiores médias. De qualquer forma, vai distribuir, mas primeiro leve em consideração o que atenda à exigência de votação nominal mínima. Não é? Se não houve, gente, essa operação será repetida, né, até que todas as vagas sejam preenchidas, mas lembrando, para aqueles partidos que apresentem as maiores médias.
Tá? O que está sendo questionado é se pode ou não participar todos os partidos políticos, mesmo que não alcançou o quociente eleitoral. A ADI 5947, gerada por um pedido dos partidos democratas, né, dizendo que a legenda explica que a norma afastou a necessidade que os partidos e coligações obtenham quociente eleitoral para participar da distribuição dos lugares não preenchidos, com a aplicação dos quocientes partidários e em razão da votação nominal mínima de 10%. Alega que a alteração afronta a lógica do sistema proporcional. Ora, o Ministério Público já se manifestou, não houve o julgamento ainda, o julgamento vai ser agora em outubro, daqui 2 meses mais ou menos. Olha o posicionamento do MP. A nova redação do artigo 109, parágrafo 2º, não desnatura o sistema proporcional. Pelo contrário, ao não mais impedir que os partidos que não atingirem o quociente eleitoral participem do cálculo da distribuição das sobras, confere equilíbrio à relação entre o resultado das urnas e a representação democrática no parlamento. Duas forças essenciais a esse modelo de representação. Ok? Tudo bem? Então, está sendo questionado esse parágrafo 2º, mas eu já antecipo que que eu acredito que isso vai manter. Tá? Então, todos os partidos poderão concorrer. Então, houve a distribuição inicial lá. Sobrou vaga. Tem partido que não alcançou o quociente eleitoral. Agora ele vai poder participar dessa distribuição de sobras? Agora vai. Ele não participava naquele primeiro momento. Naquele primeiro momento ele tinha que ter alcançado o quociente eleitoral para poder participar. Nas sobras, pode. Nas sobras, pode. Tá bom? Entendeu? Hernani, eu acho que agora eu consegui sanar sua dúvida. Tá certo? Bons estudos para todos. Muito obrigado, Hernani, pelo questionamento. E se você tem alguma dúvida, é só mandar. Tchau, tchau.